Hoje, um dos desejos de 3 em cada 5 brasileiros é reduzir o peso, seja por exercícios físicos, controle nutricional e até, em alguns casos, o uso de remédios para emagrecer. E com a chegada do verão, esse desejo aumenta. Afinal, qual mulher não quer ficar bonita dentro de um biquíni? Porém, uma coisa que muita gente não entende é o fato de que, para fazer regime, é preciso buscar ajuda profissional. Para conversar melhor sobre o assunto, eu recebo agora a doutora Adriana Garcia Gabas Miglioli, endocrinologista, que vai tirar algumas dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que a senhora definisse qual que é, de fato, o trabalho do endocrinologista. Bem, nós endocrinologistas temos a função, na verdade, de estudar os hormônios, o metabolismo do corpo humano e ajudar os pacientes nesse entendimento desse metabolismo e dessa relação dos nossos hormônios com o metabolismo, né? Hoje, assim, a endocrinologia evoluiu muito porque há um tempo atrás se identificava o especialista endócrino apenas como uma pessoa que fazia fórmulas e ajudava pacientes a perder peso. Não é verdade. As medicações existem, mas elas são usadas e devem ser usadas com responsabilidade, né? A gente tem que ver individualmente qual é a situação do organismo daquele paciente. Hoje os estudos, a gente não coloca as pessoas acima do peso todas numa mesma categoria. Você tem alterações metabólicas diferentes, você tem alterações hormonais. Isso deve ser visto pelo menos uma vez para se aí fazer uma dieta alimentar. Por quê? Muitas vezes as pessoas começam uma dieta alimentar e elas se frustram por iniciar a dieta e não conseguir um resultado satisfatório. Às vezes se tem uma alteração metabólica. Quais pessoas, então, são realmente consideradas acima do peso? O índice de massa corporal acima de 25, né, é um sobrepeso. Acima de 30, a gente considera uma obesidade. E aí você tem acima de 35, 40, que a gente classifica em obesidade grau 1, 2, 3. Hoje, o que acontece com a população geral? Nós não estamos numa obesidade igual nos Estados Unidos, ótimo. Mas temos que nos preocupar porque se não cuidarmos da saúde pública, porque é uma questão de saúde pública, daqui 10, talvez, não sei, não dá para dizer quantos anos, mas nós poderemos estar numa situação de Estados Unidos ou pior. Bom, muitas pessoas sentem dificuldades, né, para emagrecer, fazer dieta, não conseguem. O que isso pode significar? Então, aí entra nas coisas metabólicas que eu te expliquei. Você tem fases em que o organismo nosso tem um metabolismo mais acelerado, independente da tua genética. Então, a fase que nós estamos na infância, adolescência, você tem uma necessidade calórica maior. A partir de 25, 30 anos, você tem uma mudança, mas é uma mudança fisiológica. Muitas pessoas se incomodam, procuram, mas será que eu tenho alguma coisa? Não, às vezes o endócrino pode ajudar no reajuste dessa alimentação, sem a pessoa passar fome. Porque o que angustia muito a população geral é que tem uma ideia, exato, tem uma ideia assim, para eu manter meu peso eu tenho que passar fome. Que ser humano gosta de passar fome. Só que o que acontece? A gente tem mecanismos de saciedade no nosso corpo que são hormonais, né? São hormonais, é uma relação entre o estômago e o cérebro nosso. Então, por isso, às vezes, as pessoas começam a fazer dieta, não conseguem continuar, elas não conseguem ter... Então, assim, o endócrino pode vir ajudar. O endócrino precisa do nutricionista junto, ele precisa do profissional que mexe com a atividade física para a gente fazer essas pessoas se movimentarem, sim. Mas é um conjunto de profissionais que a gente tem que se juntar para trazer essa população a um peso normal. E falando em disfunção hormonal, e o problema do hipotireoidismo? Então, o hipotireoidismo, ele é uma alteração metabólica, uma das mais conhecidas pela população geral, mas não é a única, né? Por que nós temos esse conhecimento todo em cima e a mídia coloca muito em cima do hipotireoidismo? Porque pessoas famosas no último tempo, Ronaldinho, que é famoso, teve hipotireoidismo, falou que ganhou peso por conta disso. Então as pessoas acabam tendo uma visão de que se eu
ganho peso, eu tenho alteração na tireoide. Não é só tireoide, né? Tem outras alterações desconhecidas pela população geral que às vezes atrapalham. A gente tem hoje a resistência à insulina, que é muito estudada, que são pessoas que têm genética familiar de diabetes, elas não têm diabetes, mas essa resistência à insulina atrapalha a perda de peso. Então, tem outras coisas a serem investigadas, não só a tireoide. Existem pessoas predispostas a terem essa disfunção hormonal? Isso seria genético ou algum estresse poderia provocar essa alteração na tireoide? O estresse hoje, ele é muito estudado e assim, tem pessoas que brincam, né? Hoje em medicina ou é estresse ou é virose. Não é verdade, a gente tem muitas viroses aí que a gente, né, tem semelhanças de clínica, mas o estresse, ele muda o nosso corpo, isso principalmente o sistema hormonal. Então a gente aumenta com o estresse um hormônio chamado cortisol, é um hormônio da defesa. O nosso corpo hoje, ele tem pouco tempo de descanso, então é muito comum a gente pegar pessoas que não dormem bem, e os hormônios são produzidos no momento do descanso. Então, o descanso, dormir bem é essencial para o nosso organismo. Então, uma pessoa que ela não tem um descanso, ela não tem horas razoáveis de sono, isso também contribui para ela engordar? Sim, a gente tem trabalhos mostrando o aumento de síndrome plurimetabólica, que é uma alteração endócrina metabólica, em pessoas com distúrbios do sono. Então, a relação do sono com o sistema hormonal é verdadeira, né? E o que falta, eu acho, para a população geral é olhar um pouco mais para o corpo, né? As pessoas, por exemplo, quando vão para uma academia, vão para sarar o corpo, para ficar um corpo sarado, malhado, mas muitas vezes não se pensa em saúde. Se pensa em questão estética pura e simplesmente e não se pensa no funcionamento do corpo. E a gente tem que parar para respeitar o nosso organismo. A senhora falou na questão do metabolismo, que quando a criança o metabolismo é um pouco mais acelerado. Mas as crianças que estão acima do peso, é necessário se procurar um endocrinologista para que possa se fazer uma reeducação ali e aquela criança possa vir a perder peso para que ela não seja um adolescente, um adulto obeso? Sim, com certeza. Aí nós temos a endocrinopediatria, hoje nós já nos separamos dentro das especialidades e a endócrino geral cuida mais dos adolescentes e adultos. A endocrinologia pediátrica hoje, ela tem vários estudos em relação ao distúrbio da obesidade infantil. Por quê? Porque potencialmente essas crianças podem ser adultos obesos. Mas o metabolismo é acelerado e como que essa pessoa ganha peso? Porque o erro alimentar existe, a diminuição de atividade física nas crianças, se você lembrar a tua infância, você brincava, subia em árvore, você tinha uma liberdade maior. Hoje, por conta da segurança que nós não temos, e as mães têm medo de deixar essas crianças mais soltas, você acaba tendo crianças mais presas. Sim. Com certeza essas crianças têm menos atividade física. Ah, mas Adriana, ele faz natação, eu levo ele não sei aonde. Infinitamente é um nível de atividade física menor do que nós tivemos na nossa infância. E, somado a isso, o erro alimentar. Por quê? Eu não tenho tempo, eu trabalho fora. Então, eu vou chegar em casa, eu vou pegar um fast food, alguma coisa para o meu filho. Por quê? Porque uma hora eu tenho que estar no emprego. Então, alguma coisa rápida eu preparo ali. Eu prestei atenção no que eu preparei? Não. Eu coloquei algo que ele mate a fome. Eu não prestei atenção em nutrientes, eu não prestei atenção em necessidades. Não. Então, essa vida rápida atrapalha. E que dicas que a senhora dá para quem quer emagrecer ainda para esse verão? Tá. Então, assim, o verão é o momento que as pessoas expõem os corpos, ou seja por causa de piscina, ou seja por causa de roupa. Então, é um momento em que as pessoas procuram estar bem. O que a gente orienta? Olha, fazer a sua dieta equilibrada em proteína, em carboidrato, em fibras, né? E não pensar que você quer perder mais do que 5 quilos num mês, tá? Se qualquer coisa fizer uma perda de peso de mais de 5 quilos mês,
isso não vai ser sustentado pelo teu organismo. Ah, ok, Adriana, mas eu preciso perder 30 quilos, até então dezembro não vai dar tempo. Olha, comece a sua perda de peso e o próximo verão você vai estar 100% naquilo que você quer. Mas dá para começar hoje e no verão você estar com 15 quilos a menos. Já é muita coisa? Para que eu vou querer? Porque a maioria das pessoas começam em setembro, outubro, dezembro desiste. Então, a população geral tem que entender o seguinte, eu preciso perder no máximo 5 quilos mês e me manter na minha mudança. Porque se eu me manter na mudança, eu vou estar bem o resto da minha vida. E eu não vou voltar a engordar. O que acontece? As pessoas voltam a engordar porque ansiedade, eu tentei fazer, não consegui. Adriana, eu estou me matando fazendo exercício e eu não vi nenhuma grama balançar na balança. Então, isso angustia. E a gente não pode, dentro do organismo nosso, querer resultado no computador. Você entra no computador, em 2 segundos você tem uma informação. O nosso metabolismo não é computador, né? As pessoas querem uma resposta como se fosse entrar no computador e querer que aquele resultado tenha ali na frente. Não é assim, nós somos células, nós somos seres humanos, a coisa ela é lenta? É lenta porque a mudança tem que ser feita e ela pode ser feita com 5 quilos mês. Mais que 5 quilos mês, você fica na dúvida se esse paciente vai sustentar essa perda. Então a função do endócrino é essa, de trazer a população para a realidade, colocar o pé no chão, falar, olha, realmente, Adriana, eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação. Então vamos começar a pensar um pouquinho? Esse pouquinho é 1 minuto antes de você sentar na frente, ou num restaurante, ou onde você estiver. Opa, eu tenho que ter proteína, que é um tipo de carne, um tipo de carboidrato, eu tenho que ter uma fibra. Será que está tudo isso no prato? Não está. Se não está, eu como mais. Porque a mensagem para o meu cérebro de saciedade não vai ocorrer. Então eu vou comer mais. Hoje eu como mais, amanhã eu como mais, depois de amanhã eu ganhei 1 quilo. Percebe? Então se eu fizer o processo inverso, de escolher os nutrientes que meu cérebro precisa, que eu preciso, em quantidades adequadas, eu não vou ter fome e eu vou sentir saciedade e a hora que eu assustar, eu estou dentro do meu peso adequado. Tá bom? Muito obrigada, doutora Adriana, pela sua participação aqui. Tá joia.